Salve aí, corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web o último episódio do Corredor Peregrino. Como você pode ver, somos um trio e não mais uma dupla. André veio alegrar os nossos dias. Vamos lá, agora começou a ficar fácil. Por quê? Porque agora temos trechos de gente, de peregrinos reais. Hoje serão só 18 quilômetros. Daqui até sexta-feira, até Santiago de Compostela, serão em média 20, 22 quilômetros todos os dias. Mas como o peregrino não passa incólume pela ira de Santiago ou Matamoros, teremos chuva todos os dias dessa semana. Pelo menos é o que diz a previsão. Então roda esta vinheta aí, Gustavo Maia, e vamos para o último episódio do Corredor Peregrino. O último! Eu sou Gustavo Maia, jornalista, escritor e apresentador do programa Fôlego. Uma aventura de 100 maratonas em mais de 40 países na busca da emoção da linha de chegada. Depois de completar 100 vezes a distância mais desafiadora da corrida e de conhecer de perto a maratona perfeita, percebi que o processo na busca dos objetivos é o que a gente guarda de mais valioso na vida. O importante, então, não é o ponto de partida e nem a glória da chegada, mas sim a caminhada percorrida e a bagagem que ela te proporciona. Assim, depois de tantas empreitadas, ficou claro que eu ainda tinha uma experiência fundamental para viver. Algo que me conectasse com o mundo, mas que ao mesmo tempo significasse uma jornada de autoconhecimento e descoberta interior. Então, eu vou fazer o caminho de Santiago de Compostela correndo. Serão 930 quilômetros em 32 dias, cerca de 30 quilômetros todos os dias, mostrando também a história, as curiosidades e a mística do trajeto de maior peregrinação no mundo ocidental. Para isso, muita trilha, as principais provas de montanha no planeta e um treinamento de força muito mais intenso vão ocupar as telas do programa Fôlego às segundas-feiras. Pronto para mais um desafio? Então vamos em frente, que está entrando no ar Corredor Peregrino. I don't do that much talking these days. These days I seem to think a lot about the things that I forgot to do for you. And all the times I had the chance to. And I had a lover, but it's so hard to risk another these days. These days. If I seem to be afraid to live the life that I have made in song, well, it's just that I've been losing for so
Fala aí, Vidal. Você veio ter vida fácil aqui. Eu achei muito fácil. Amanhã eu acho que eu vou colocar vocês pra correr 40 de novo. Você acha que tudo Só que não. passou mimimi? Com certeza. Boa, chegamos em Sarriá. Se você quer fazer o caminho de Santiago e terminar o caminho com o seu certificado de peregrino, você tem que começar a partir daqui no mínimo, tá? Daqui até Santiago de Compostela dá 115 quilômetros mais ou menos. E você pode fazer em 5 etapas, né, que são as etapas oficiais. Você vai chegar em Santiago, vai ter lá 5 carimbos no seu passaporte, você será um peregrino, assim como eu, que farei 800 quilômetros, o que é uma puta injustiça, você não acha, Kikotori? Total, devia ser Peregrino Kids. Peregrino Kids e Peregrino Power. Tipo, Peregrino Kids, Peregrino Power. 5 anos de carência em pecados. Bom, Sarriá, além de ser também o primeiro ponto de muita gente que vem para cá para fazer o caminho a partir dessa cidade, também é a confluência de 2 dos caminhos mais importantes de Santiago de Compostela. O caminho francês, que é o caminho que a gente está fazendo, e o caminho do norte, que vai pelo litoral, que dizem, corre a boca de Matilde, é o caminho mais bonito de todos. Não saberei. Fiz o mais tradicional, que é o francês. Mas você pode começar aqui de Sarriá, tá? Sarriá é uma cidade que teve seu apogeu aí no século XIII. Essas ruínas que a gente estava aqui do lado eram as ruínas de uma fortaleza medieval que já hospedaram Isabel I e Fernando II de Aragão, ou seja, os reis católicos. Se você não aprendeu isso ainda, lógico que você aprendeu, mas você esqueceu. Os reis católicos são os responsáveis pela união dos reinos espanhóis e a transformação nos reinos em um único país, a Espanha. Isso só acontece com a expulsão dos mouros de Granada em 1492, o mesmo ano em que Cristóvão Colombo chega ao Novo Mundo. Ou seja, que ano fantástico para o povo espanhol foi em 1492. Você tem uma nova ordem nacional, né? Um país unificando todos os reinos, e você descobre o Novo Mundo, e descobre minas de ouro, você descobre a novidade que ia mudar o planeta. Louco, né? Muito bem, Sarriá é legal, é bonitinha, o centro é bonitinho, do lado de fora não é tão bonitinho. A gente tá do lado de fora, então a gente tá num lugar que não é tão bonitinho. É do lado da estação, né? A gente foi muito cabaço, porque estação é sempre um lugar bosta. Aí vai ficar na pensão rodoviária. Exato, nós pegamos a pensão de la estação. Que seria? um monte de excremento. E agora é domingo, a gente chegou aqui cedo porque a gente correu rápido, não, porque a gente correu pouco, e agora a gente vai almoçar. El Camino Chacopeo. Cara, você entra na Galícia e o sotaque muda. Você percebe claramente que existe uma proximidade aí do galego com o português. Eles não falam mais o yo, eles falam eu. E tudo que era J vira X, né? Acabamos de ver uma placa lá, uma homenagem a uma das personalidades aqui de Sarriá. Homem bo, não é bueno, nem bien, é bo e gentil. Cara, é impressionante como a proximidade conecta, né, o povo galego e o povo português. A gente aqui, é mais fácil a gente ser compreendido falando em português do que tentando um portunhol ou falando um espanhol, por mais competente que seu espanhol seja. Porque aqui eles entendem tudo do português. Muito bem, hoje é o dia 20? Não acredito, você tá de brincadeira. Hoje é o dia 20 da nossa peregrinação. Ai! Hoje temos 22 quilômetros até Porto Marim. Você percebeu? Essa semana são quilometragens mais menores, né? Trechos menores, que a gente está fazendo exatamente um estágio por dia, que é o estágio normal do peregrino que vem caminhar. Então a gente vai fazer mais 5 estágios e na sexta-feira chegamos em Santiago de Compostela. Sarriá está ficando para trás. Adeus, Sarriá. Don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken,
bem, lindos? Acabamos de passar um morrom aqui que tá faltando 110 km para nós. Depois de correr 700 km, já temos muita informação para te passar. Então vai aqui agora, neste vídeo, um trecho de serviço para você que tem vontade de vir fazer o Caminho de Santiago, seja correndo, seja caminhando com sua mochila nas costas, seja caminhando sem a sua mochila nas costas. Certo? E aí, Kiko Torinho? A primeira pergunta que a gente quase não recebeu: o que acontece com as bagagens? Então, é importante que toda a sua roupa caiba em um volume. Tem que estar em uma mala. Existem várias empresas que fazem o transporte das malas para os diversos pontos ao longo do caminho. E o preço tabelado são 6 euros por etapa. Você pega o envelope da empresa, amarra na sua mala, coloca 6 euros lá dentro, o endereço que a sua mala vai chegar. Ele vem buscar a sua mala num ponto e leva até o outro. Pegam na pousada que você está às 8 horas e chega por volta de 2 horas no seu destino. Ou seja, não chegue antes, senão sua mala não vai chegar e você vai chegar e não vai ter sua mala para se trocar. A maioria das cidades tem lavanderia, ou no próprio hotel tem esse serviço de lavanderia. Então não precisa trazer muita roupa não. É o que a gente chegou à conclusão, que a gente conseguiria fazer esse caminho correndo com uma mochila de 18 litros. 18 litros tranquilo. Tranquilamente. Tranquilo. Com suas coisas aqui, Inclusive está em tênis só. discussão refazer o caminho com mochila. Não está não. Bom, os albergues você encontra de todos os preços, a partir de 10 euros, 12 euros à noite. Se você topa dormir num quarto compartilhado, com banheiro compartilhado. Existe o problema recorrente dos percevejos, que deve ser muito pior no verão. Mesmo no inverno a gente pegou percevejo em algumas camas. Os hotéis, por outro lado, você vai gastar aí entre 30 e 40 euros um quarto simples. Quarto duplo, 45, 50 euros. Com banheiro, né? Com banheiro dentro do quarto, etc. Café da manhã a gente gasta em torno de, sei lá, 8 euros. Tem pacotes de café da manhã, né? De 3,50 a 8 euros um café com leite, um café, um pão, um croissant, coisa simples. E por todo o caminho você encontra o menu peregrino, que é uma entrada, um prato e uma sobremesa. Fica aí em torno de entre 13, 12 15 euros. Sempre tem uma proteína, sempre tem uma opção de carne, porco e um peixe. Uma opção vegetariana também. Salada, massa, etc. E a sobremesa é sempre flan. Ou arroz com leite. Ou arroz com leite. Tênis pode ser um tênis. O principal ponto é conforto. Traga um sapato confortável. Esquece essa história de bota, velho. Todo mundo que teve problema de bolha no caminho que a gente viu estava de bota. Cara, um tênis dá mobilidade pro seu tornozelo. De preferência um tênis de trilha, você vai fazer caminhando, porque vai ter muito trecho de trilha, pedra solta, etc. Mas dá pra fazer com tênis de asfalto, como eu tô fazendo. Nos últimos 500 km estou com tênis de asfalto e correndo, não só caminhando, né? Então, conforto do seu pé em primeiro lugar. Água pelo caminho, tem fonte à vontade. Se não achar uma fonte, entra em um bar, em um restaurante, pede para encher a garrafa, que eles enchem com água de torneira. A água de torneira aqui é potável, então não tem problema. Segurança, extremamente seguro. A gente cruzou com várias meninas sozinhas, caminhando, e assim, relaxadas, tranquilas, e todas elas falaram que não tiveram problema nenhum. Marcação é super tranquila também. Nos pontos críticos sempre vai ter uma seta indicando para onde você tem que ir. Então é só relaxar e vir. Inclusive vimos famílias, cara, com crianças pequenas. E ontem vimos um cara e uma moça levando um cachorro dentro da mochila, velho. Mas era um cachorro. Inclusive muito peregrino com cachorro, o que a gente apelidou carinhosamente de perrogrino. E os perrogrinos estão por toda parte. E o seu cachorro pode ser também um peregrino. Existe o certificado para o cachorro quando ele chega lá em Compostela. Então se você quiser transformar o seu cachorro num perrogrino, é só trazê-lo. Tá bom? Tá bom? Mais dúvidas? Ficou com alguma, Dé? Não, nenhuma. Perfeito. Deixa aqui nos comentários que eu respondo se você tiver uma dúvida. Já é 99 esse, cara! Ah, mano, não acredito, velho. Eu vou falar pra você. Selo dos 100 quilômetros a 80 metros. Cala a boca. Uai. Cala a boca. Ah, não, nós temos que pegar. Tem que ler. Mas aí são mais 100. Nossa. Aqui eu do lado. Eu vou meter ele aqui, ó. If it all reveals your nature so alive, I can see your heart in everything you say.
corredores. Tá chovendo, mas tá uma luz tão bonita aqui no centro de Porto-Marim. Bom, completamos 700 quilômetros hoje. Essa cidade tem várias peculiaridades. Esse aqui é o centro histórico de Porto-Marim, que não é Puerto Marim, é Porto-Marim. Olha que céu lindo que temos ali, cheio de nuvens, mas bonito. A história de Porto-Marim é muito legal. O que acontece, velho? Essa cidade, como todas as cidades do caminho, também foi uma cidade histórica de passagem de peregrinação que aconteceu aqui há mais de 1000 anos e perseguiu acontecendo durante um milênio. Em 1946, a Espanha vivia uma ditadura, a ditadura do Franco. E essa cidade, durante a ditadura do Franco, por decreto do Franco, Porto-Marim foi transformada em patrimônio histórico, cidade da beleza do Caminho de Santiago, cara. Ou seja, era uma cidade muito bonita e uma cidade muito importante para quem fazia a peregrinação. Eu vou até ali que a luz está mais bonita ainda. Muito bem. O bizarro dessa história toda é que menos de 20 anos depois, o próprio Franco mandaria afundar a cidade para a construção de uma barragem aqui no Rio Minho. Se você sempre achou que o Rio Minho era um rio português, porque os portugueses têm para com o Minho um amor especial, esqueça. O Rio Minho nasce aqui na Espanha. Ele deságua lá em Portugal. Mas ele é um rio, então, portanto, internacional. Essa barragem do Minho, que fica aqui em Porto-Marim, foi construída em 1963. E para isso, eles tiveram que afundar, alagar a cidade antiga. Os principais prédios da cidade antiga foram desmontados pedra por pedra e trazidos para uma parte mais alta, onde é a cidade nova, essa que a gente está agora. E se você olhar para a igreja aqui de Porto-Marim, você consegue ver as numerações das pedras. Olha que loucura. As pedras foram numeradas, desmontadas da cidade antiga e trazidas para uma parte mais alta aqui do Minho e remontadas aqui. Então eles construíram um centro novo na parte alta da cidade, porque a parte antiga ficou toda debaixo d'água depois da construção da barragem. Bizarro, porque você vê como que o mesmo governo decreta que a cidade é um patrimônio histórico, é um exemplo de beleza das cidades do Caminho de Santiago, e menos de 20 anos depois manda afogar a cidade. É muito doido. Bom, aqui em Porto-Marim, então, essa cidade que a gente trafega, por onde a gente passa, é uma cidade que foi construída nos últimos 50 anos. Alguns prédios, como a própria igreja, que é essa daqui, que é do século X, foram trazidos lá de baixo, pedra por pedra, aqui para a parte alta. E olha essa luz, mano. Quantos dias que a gente não começa uma jornada com céu azul? Cara, quase uma semana. Né? Só chuva, chuva, chuva. Só tô trazendo sol, gente. Aham. Você trouxe a luz pra minha vida. Ai, meu Deus. Hoje tem. Tá foda, velho. E eu aqui. Segurando uma vela, não. Segurando uma... Fala com sua mão. Vamos lá, hoje são 25 quilômetros até Palas de Rei. Vamos deixar para trás Porto-Marim, que foi muito interessante, cara. Muito interessante. E o Rio Minho, que está aqui embaixo. E vamos correr 25 quilômetros hoje. E chegaremos em Palas de Rei, onde corre a Boca Pequena, há uma pulperia de excelente qualidade. E vamos comer um polvo, a galega. um entrecote. O cara come entrecote todo dia, mano. É costela de porco, costeleta de chuletão de vaca. Hoje boa, mano. Tá vendo esse negócio aqui? Cara, ontem a gente passou por vários aqui na Galícia, né? E eu não sabia o que era. A gente entrou num café pra trocar uma ideia. Entrou no café pra dar uma esquentada. Fui trocar uma ideia com a mulher que serviu o café. Ela me falou que isso se chama orréus. Eu já descobri que também tem no norte de Portugal, mas em Portugal eles chamam de sabugueiro.
A história é que ele é uma estrutura feita, vazada nas laterais, para deixar o milho para secagem. Então, antigamente tinham vastas plantações de milho aqui, os caras faziam a colheita, colocavam ali dentro para secar. E o mais louco disso tudo é que isso virou uma espécie de marca registrada dessa região aqui da Galícia. E quem tem um horrel em casa simplesmente não pode derrubar, é tombado, patrimônio histórico. Então você vê um monte. Louco, né? Falei isso no Instagram ontem, um português já entrou e falou assim: aqui no norte de Portugal também temos, e chama sabugueiro. Então, pra você, sabugueiros ou horréus, o que você achar melhor? Agora então do nosso conteúdo de história da semana, nós já estamos chegando aqui no nosso destino, que é Palas de Rei, mas nos deparamos com um casal de ocas. Ocas é um tipo especial de ganso, que é esse ganso com a pelagem cinza, né? Quando ele é mais jovem ele é mais esbranquiçado, depois quando ele fica adulto ele fica com essa pelagem cinza. Beleza, cara, o ganso ele faz parte do caminho de Santiago há muito tempo, cara. Primeira coisa que você tem que pensar é, quando o Pelayo descobriu o túmulo do apóstolo Tiago, ele foi guiado pelas estrelas. Campo estelar, né? Campo de estrela, Compostela. Já te contei essa história. E o peregrino, quando ele começou, não existia essa demarcação dos morrones, não existia a flecha pintada no chão, não tinha nada disso. Então ele tinha duas maneiras de se localizar dentro do caminho. A primeira era através das estrelas, ele fazia isso durante a noite, e através do voo da oca. A oca, o ganso, ele tem uma migração de voo que vai em direção ao mar. Então, toda vez que o peregrino via um bando de gansos voando para uma direção, essa era uma maneira dele se orientar, tá? Então essa é a primeira coisa que você tem que pensar. A oca, o ganso, a oca faz parte desse caminho por conta, em primeiro lugar, por conta da localização, né? De você se localizar. Beleza. Aí os templários vêm para cá para fazer a salvaguarda de todos os peregrinos que estão indo para o caminho de Santiago. A gente tinha um território que era totalmente dividido entre cristãos e árabes. E o grande perigo do peregrino, que era um cristão, que estava indo para o túmulo de Tiago Maior, era justamente sim se deparar com árabes, com localidades que eram dominadas pelos árabes. Então, o que os templários fizeram? Os templários colocaram desenhos de ganso em lugares que eram considerados lugares seguros para que o peregrino passasse. Então aqui no caminho você tem uma série de cidades que chamam não sei o que de oca, ou não sei o que de ganso, que eram cidades consideradas cidades seguras, que estavam livres do domínio dos árabes. E aí entra na história o jogo de la oca, que é o jogo do ganso, que é considerado o jogo infantil mais antigo da Espanha. E ele provém de um mapa que os templários desenharam para passar para os peregrinos exatamente os locais que eram locais seguros para ele dormir, para ele pernoitear, e os lugares que não eram seguros. Eles se basearam na placa de Festus, que era tipo uma placa de argila, foi encontrada na Grécia antiga, que era em forma de espiral e dividida em quadradinhos. É uma espécie de jogo em espiral, né? Virou um jogo de dados no final. E o jogo de la oca era uma maneira para você passar para o peregrino que muitas vezes não tinha o conhecimento da escrita, não sabia ler, não sabia escrever, os lugares que eram lugares seguros para ele dormir. Era uma espécie de mapa, né? Criptografado da Idade Média. Então assim, ele recebia esse mapa criptografado, ele sabia onde tinha o ganso, era seguro dele dormir. Onde não tinha o ganso, ele podia ser vítima dos mouros. Quando os templários foram extintos, então eles não tomavam mais conta do caminho, o ganso, ele se transforma num termômetro de riqueza. Então, como os templários não estavam aqui para dar salvaguarda para os peregrinos, esses locais que eram locais seguros, eles colocavam o ganso na frente, ou então faziam uma pequena criação de ganso, para que o peregrino entendesse que naquele lugar era um lugar seguro dele ficar também. Tá contado, hein? Você já sabe agora. Toda vez que alguém falar de la oca, você já sabe que a história do ganso aqui no caminho de Santiago. Minha meta é chegar em Santiago de Compostela e comprar um jogo de la oca para levar para o Brasil. O jogo mais antigo do mundo.
Don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. When as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. And if it all reveals your nature so alive, I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. And if creation still obeys you, so will I. So will I. So will I. If the stars are made to worship, so will I. If the mountains bow in reverence, so will I. And if the oceans roar your greatness, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. And if the wind goes where you send it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. If the sum of all our praises still falls shy, then we'll sing again 100 billion God of salvation, chase down my heart through all of my failure and pride. A igreja não tem mais força nem de vibrar. Bom, estamos em Arzua. Dormimos aqui ontem, pegamos um tempo legal, não choveu. Hoje previsão é de não chover e amanhã é previsão de não chover. Por quê? Porque estamos dando sorte agora, no final. Mudou a tônica. Bom, eu tentei entrar aqui, cara, que é a Capela da Madalena, essa daqui, mas infelizmente ela está fechada. E como já é tarde, a gente tem que partir para o nosso penúltimo dia, vamos embora. O registro da Capela da Madalena é o seguinte, cara, essa aqui era a sede da Arquidiocese Regional, cara, antes de Santiago de Compostela ser o centro do poder eclesiástico da região. Era aqui em Arzua, tá? E a Capela da Madalena, ela não era essa daqui, essa aqui foi construída no século XIII, a primeira Capela da Madalena é do século IX, tá? E os monges que tomavam conta aqui da Capela da Madalena eram os monges augustinianos, que abandonaram a Capela da Madalena quando a igreja de Santiago de Compostela foi construída. E por que a igreja de Santiago de Compostela foi construída? Porque ali naquele lugar eles acharam o túmulo do apóstolo Tiago. Virou uma capela, e depois de uma capela, uma igreja, e depois de uma igreja, uma catedral de toda a paróquia regional. Ou seja, a Capela da Madalena deixa de ser o centro da igreja local, e esse centro passa para Santiago de Compostela, certo? O grande lance da igreja de Santiago de Compostela, que nós descobrimos ontem, eu não sabia, e achamos deveras peculiar essa informação, é que na época e eu já te falei muito sobre isso nos últimos programas, né? Na época da invasão moura, os mouros, eles conquistam a Galícia, né? E conquistam Santiago de Compostela, que é a capital da Galícia, se você não sabe.
E quando eles entram em Santiago de Compostela, a catedral está lá bonita, já recebendo peregrinos, né? Há mais de 200 anos, todos eles atrás de conhecer o túmulo do apóstolo Tiago. Eles destroem a catedral. Então a catedral que existe hoje, para lá, então a catedral que existe hoje, ela é uma reconstrução depois do período da conquista. E quando os mouros invadem Santiago, eles destroem a catedral, levam as duas portas para a mesquita de Córdoba, que era o centro do califado andaluz, e a única coisa que é preservada da Catedral de Santiago é o túmulo do apóstolo Tiago. Olha que louco, velho, que era o centro da peregrinação de todos os cristãos que aqui trilhavam o caminho, todos os caminhos, o francês, o caminho do norte, o caminho primitivo, etc. Então, os mouros arregaçaram com tudo, mas deixaram ali a sementinha para continuar o caminho de Santiago. Já pensou se eles tivessem dado fim no túmulo do apóstolo Tiago? Nós não estaríamos aqui hoje. A gente ainda estaria procurando o túmulo do apóstolo Tiago, fazendo as vezes de Pelaio. Vamos então partir para a penúltima. Só 19 quilômetros, velho. 19 quilômetros para nós, nos últimos 20 dias, tornou-se uma voltinha na lagoa. Isso é uma alusão à Lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte, nossa cidade. Well, I'll keep on moving on. Things are bound to be improving these days. One of these days. These days I'll sit on cornerstones and count the time in quarter tones to 10. My friend, don't confront me with my failures. I had not forgotten them. Todos os caminhos levam ao Senhor. Cada friso da concha representa um caminho espiritual, religioso, filosófico, o que quer que seja. E também físico, né? Pode ser caminhando, bicicleta, cavalo, a pé, menos bicicleta elétrica. Mas independente de como for o caminho, o destino é Santiago, né? E Jesus. Muito bem. É por isso que a concha simboliza que todos os frisos, todos, né, os frisos da concha da Vieira chegam no mesmo lugar. Você quer saber mais sobre a concha? Eu vou te contar. Essa igreja que a gente está aqui é a igreja de Santa Eulália de Arca. Ela tem essa fachada de pedra, parece que é muito antiga, como todas as igrejas que a gente viu durante o caminho, mas não. Essa é uma igreja do século XIX. E você viu que curioso que o altar dela tem a forma da concha, né? A gente assistiu uma missa aqui para poder ver a igreja, né? A missa rolou nessa outra unidade aqui da paróquia. E aí depois da missa eles abriram pra gente dar uma olhada na concha do altar. Agora, você sabe qual é a história da concha? Vamos caminhando até o nosso jantar enquanto... Nós já sabemos onde vamos jantar? Vou procurar aqui. Vou achar um lugar bem... Cara, tem várias histórias da concha, tá? Por que a concha acompanha os peregrinos? O Kiko acabou de te dar a simbologia da concha. E a simbologia é justamente essa.
né? Todos os frisos da concha, todos os caminhos levam a um lugar só. O peregrino de Santiago, de Santiago de Compostela, ele pode chegar à cidade por vários caminhos. A gente fez o caminho francês, mas tem o caminho do norte, tem o caminho primitivo, tem o caminho português, são vários os caminhos que levam a Santiago. Então a concha simboliza isso, mas não é só isso. Tem vários motivos pelos quais as conchas vão junto com o peregrino. Quando as pessoas chegavam via mar, né, elas usavam dessa concha para poder tomar água durante o caminho, para poder pegar água numa fonte. A concha servia como uma espécie de recipiente para o cara poder tomar água. Uma outra coisa que é muito possível é que a concha tenha entrado na vida do peregrino em Finisterra, que é o lugar onde tecnicamente o caminho acaba em Santiago de Compostela. Mas você imagina se você fosse um cara que morava na França, na Itália, no interior, e você faria o caminho de Santiago inteiro, percorreria aí 1.000, 2.000 quilômetros até chegar em Santiago de Compostela. Só que você nunca viu o mar, cara. Você morou a vida inteira num lugar que você não sabe o que é o mar. Naquela época, velho, como é que você ia chegar até o mar? Então, chegar em Santiago, um pouquinho a mais, você ia até Finisterra, que era a chance de você encontrar o mar, de ver o mar pela primeira vez. E aí essa simbologia de chegar ao mar e pegar uma concha, levar uma concha, como uma lembrança dessa peregrinação. Então tem várias lendas em torno da concha, mas o mais legal é a simbologia, né? Que é a história da concha da Vieira, em que todos os caminhos rumam para um ponto só, como todos os caminhos aqui que levam até Santiago de Compostela. Bom, nossa última noite antes de chegar ao nosso destino. Vamos tratar de celebrá-la com propriedade. Afinal de contas, amanhã já seremos peregrinos condecorados. Última noite como peregrino. Certificados com a nossa Compostela. E aí sim, aí é comemorar a Compostela, mas hoje comemorar a jornada. Todo dia é dia de comemorar, você não viu o padre falando? É verdade. Vamos comemorar, então. Bom. Eu nem acredito, cara. É o último dia, amanhã. Essa é a última noite. Tendo que fazer esse processo de arrumar a mala, de levar lá embaixo às 8 horas da manhã, de ir de um lugar para o outro. Eu nunca imaginei que meu corpo fosse capaz de submeter a esse tipo de desgaste. É um desgaste severo, cara, que tá afetando meu organismo de uma forma assim brutal. Eu sinto muito sono, me sinto cansado. Eu deito na cama, eu durmo, não importa a hora. Mexeu com o meu apetite, mexeu com a minha resistência, mexeu com o meu mental demais, assim, em relação tipo, eu não tenho eu tô sem força mental de lidar com coisas do dia a dia, de problemas que aparecem, etc. Porque eu tô tão esgotado, mas tão esgotado que eu não consigo. Mas, cara, que jornada foi essa? Que loucura. E ao mesmo tempo que você se sente no limite, na situação mais depletada que o seu corpo já sentiu, eu me sinto mais forte do que nunca. Que jornada de autoconhecimento, que jornada de tolerância física, de tolerância mental. Que momento, cara, que oportunidade de viver um tempo, um lapso de tempo meu, comigo mesmo, e pensar em tudo, né? Em todos os problemas, as frustrações, as culpas, os sucessos e tudo. Foi muito especial, mas muito especial mesmo. Faltam 20 quilômetros. Eu espero que você tenha gostado, cara. Eu acho que foi a coisa mais legal que eu já fiz. E certamente vai ditar muito do que eu serei daqui pra frente. É isso. O termo peregrino nasceu no caminho de Santiago. Os romeiros rumavam para Roma, os palmeiros para a Terra Santa
E o peregrino tinha uma rota definida até o túmulo do apóstolo Tiago. Um percurso determinado, um itinerário, um norte que deve ser seguido para alcançar o objetivo almejado. Mas como tudo que se submete ao tempo é passível de transformação, raros são os peregrinos que partem para o destino cientes do tamanho da jornada que estão prestes a trilhar. Muito menos do propósito dessa caminhada. O que um dia foi uma empreitada religiosa, hoje é um lapso no tempo para que o caminhante entenda seu lugar nesse ínfimo quadrante histórico que é o espaço de uma vida humana. O pescador que deixou de fisgar alimento para angariar almas se transformou em um santo guerreiro pelas mãos da história. O caminho que limava os pecados pela lei do Santo Pontífice se transformou na ferramenta que gera a consciência do pecador. É a evolução, a história, tudo isso deixando suas marcas implacáveis nas convicções e certezas humanas. O certo é que, de certo, nós humanos nada temos, a não ser a nossa paz interior. E o caminho é um momento de paz, de você com você mesmo, de você com o próximo, de você com o seu Deus, seja ele qual for. Em 800 quilômetros sobre as solas dos pés, o peregrino encontra seu propósito, sua missão ou apenas sua rota. Aprende que os desvios são parte da jornada e o que permanecerá é maior do que as mágoas que ele carrega na mochila. O que importa é manter o coração puro e seguir o plano do bem. Eu me propus o caminho mais desafiador. Eu sabia que só ele seria capaz de me dizer onde moravam as minhas culpas, a minha tolerância, a minha suficiência e a minha consciência. E assim, um pedaço do mapa que um dia foi a salvação na terra ou o destino obrigatório de uma legião se transforma na milha mais leve entre os milhares de quilômetros de uma vida. Atingir a meta nunca foi o objetivo, mas sim preparar a alma e o corpo para a travessia mais dura que eu podia enfrentar, a de autoconfrontamento, de introspecção e perdão. Em Santiago não está a indulgência divina, nem o mistério da fé, mas a perna inchada seguiu sustentando o peso do corpo cansado, mesmo sem o descanso devido. Fé no que é sagrado? Fé na sua missão, apenas fé. Mantive a minha fé desde o primeiro quilômetro. Santiago não é o fim da peregrinação. Ele é o despertar de uma pessoa mais plena, mais consciente de seu lugar nesse mundo. E assim, depois de subir os degraus do altar da consciência, estou pronto para começar a viver o resto da minha vida, de coração aberto, alma leve e pés no chão. E que eles sigam correndo, porque enquanto eu estiver correndo, tudo estará bem.